pessoal, eu sou Luciene, faço parte da equipe técnica da COTRAF, sou coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva no território Sertão Produtivo e Sudoeste Baiano. E a nossa convidada para a videoaula de hoje é a nossa amiga nutricionista Aisiane Carvalho, que vai estar falando para a gente sobre alimentação saudável em tempos de coronavírus. E aí, Ais, é com você. Olá a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Aise, fui convidada para falar um pouco sobre alimentação saudável em tempos de coronavírus. Gostaria de agradecer o convite, né, em nome de Luciene, coordenadora do projeto Bahia Produtiva, da COTRAF Bahia, e dizer que é um enorme prazer estar presente aqui falando um pouco sobre a importância da alimentação saudável. Como eu já disse, meu nome é Aisiane Carvalho, sou graduada em nutrição e fui convidada para expor um pouco sobre a questão da alimentação saudável e consumo consciente em tempos de coronavírus. Queria, antes de entrar no assunto propriamente dito, fazer um pouco uma reflexão sobre por que comemos, né? Qual é a importância da alimentação em nossa vida? A alimentação, ela é uma das necessidades essenciais ao homem. Nós, seres humanos, não conseguimos viver sem comer. Comer faz parte das nossas necessidades essenciais. Mas, além disso, a alimentação, ela também tem outras funções na nossa vida. E eu queria que a gente refletisse um pouco sobre quais são as outras funções que a alimentação exerce na nossa vida. E uma das funções dela é a contribuir com o crescimento e desenvolvimento do ser humano, principalmente com as crianças. Então, a alimentação é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do ser humano. Ela é importante para suprir a nossa fome, então precisamos comer quando estamos com fome. Ela nos fornece energia e nutrientes, energia para executar as funções do nosso corpo, para andar, caminhar, correr, e nutrientes, né, que são importantes nos processos metabólicos que acontecem no nosso corpo. Além disso, com tudo isso, a alimentação ela é importante para a manutenção da nossa vida. E, além disso, nós comemos também por prazer, né? Porque é gostoso, porque é prazeroso, e por afetividade, por lembranças e memórias afetivas, e comemos também para nos socializar. Então, vários eventos, né? Aniversário, casamento, a comida ela tem um contexto muito importante ali na troca da, da troca e na sociabilização. Então, ela também exerce essa função social. Né? Agora mesmo no São João, as comidas típicas elas têm um importante contexto cultural e de sociabilização no São João, ou seja, muitas comidas típicas, as pessoas elas vão na casa das outras, elas oferecem um alimento, são aceitos e tem essa troca. Além disso, a alimentação ela é extremamente importante para que possamos nos proteger das doenças ou nos ajuda a nos adoecer mais rápido. A depender do tipo de alimento que a gente consome, a gente pode nos proteger ou a gente pode estar colaborando para que apareça doenças. Então, a alimentação, ela envolve todo esse contexto em nossa vida. Então, é importante a gente refletir sobre isso, né? Qual a importância da alimentação na nossa vida e como a gente quer que ela faça parte da nossa vida. Quero também convidar vocês a gente fazer um pouco de um contexto histórico e analisar, né, sobre o aparecimento e a mudança das doenças nas últimas décadas, nos últimos 30 a 40 anos. Então, nos últimos 30 a 40 anos, a gente passa por um período de transição nutricional. E o que é isso, transição nutricional? É um fenômeno que ocorre quando há uma inversão nos padrões dos problemas nutricionais de uma dada população em um certo tempo. Então, lá na década de 70, na década de 60, as pessoas morriam mais por outras questões.
elas tinham outros tipos de doença, que era prevalente daquela época. E hoje a gente tem ou as doenças crônicas mais presentes. Então, no passado, a gente tinha mais doenças agudas e hoje nós temos mais doenças crônicas. Então, houve uma mudança no aparecimento e na prevalência dessas doenças. E como é que se caracteriza uma doença crônica? Normalmente, uma doença crônica ela não tem cura, na maioria das vezes, ela aparece lentamente, né? E depois ela vai tendo uma longa duração e a gente passa a vida toda convivendo com essa doença. Por exemplo, pressão alta, hipertensão arterial, um problema cardiovascular, um problema diabetes. Então, são doenças, né, que vão surgindo lentamente e que a gente convive a vida toda, normalmente através de medicamentos e cuidados, ou seja, não tem cura. Então, essas doenças, elas são caracterizadas como doenças crônicas e elas são influenciadas pelo estilo de vida. Então, a depender do estilo de vida que nós levamos, há uma possibilidade dessas doenças aparecerem mais rápido. Por exemplo, estresse no trabalho, falta de atividade física, sedentarismo. Então, esse tipo de estilo de vida pode contribuir para o aparecimento dessas doenças. Além disso, a questão alimentar também é um foco muito importante que contribui também no aparecimento dessas doenças. Então, assim, a depender do tipo de alimento que a gente ingere no nosso dia e na maior parte da nossa rotina alimentar, a gente tem mais chances de ter esse tipo de doença, de doenças crônicas. Então, a outra coisa para a gente pensar que estilo de vida e que tipo de alimentação a gente quer ter na nossa vida. Então, reforçando ainda mais, né, o que aconteceu nas últimas décadas para que essas as doenças aumentassem, como obesidade, hipertensão, diabetes e câncer, o que foi que aconteceu nos últimos anos, além disso do que eu já falei? Então, nos últimos anos, a nossa produção agrícola ela foi intensificada, né? Então, antigamente nós tínhamos mais propriedades com agricultores familiares que produziam alimentos e eram alimentos diversificados, sem uso de produtos químicos, sem uso de agrotóxicos. Então, nas últimas décadas, há uma intensificação da produção agrícola. E essa questão da variedade, da produção variada do alimento, ela reduz bastante. E é focado na monocultura, ou seja, grandes donos, grandes empresários do agronegócio investem, né, em terras e começa a produzir aquele alimento específico. Com isso também há uma exceção de produtos químicos na agricultura, então passa a produzir com o uso de químicos, agrotóxicos, e há um aumento do uso desses produtos químicos, né, na produção do alimento. Há uma redução da população rural, né, as pessoas elas migram para a cidade, então o campo ele fica cada dia mais esvaziado, cada dia mais vazio. Então há essa mudança também, né? As pessoas elas vão morar na zona urbana em busca de melhor qualidade de vida. E com isso há uma redução, né, da produção de alimentos da agricultura familiar e, consequentemente, as pessoas elas passam a ter acesso a menos alimentos produzidos pela agricultura familiar e passa a ter acesso a mais alimentos produzidos pelo agronegócio. E tudo isso interfere nesse padrão, né, de mudanças de doenças, que antes eram agudas e agora passa a ser crônicas. Há também uma questão, né, que a mulher ela passa a fazer parte mais ainda do mercado de trabalho e antigamente a mulher ela era cuidadora da alimentação, ela era responsável. E aí ela precisa se dividir entre a responsabilidade com a alimentação, porque muitas vezes essa responsabilidade da mulher ela não é compartilhada com os outros membros da família, como maridos, filhos e então, fica uma responsabilidade, continua a responsabilidade da mulher em cuidar da alimentação e, consequentemente, em trabalhar fora. E essa carga de trabalho fica pesada para a mulher. E muitas vezes ela recorre ao uso de alimentos industrializados. Então, o consumo de alimentos industrializados, o consumo de alimentos fast food, ele passa a ser mais presente na vida das pessoas, né? Justamente por causa dessa rotina corrida.
E esses alimentos industrializados, eles são ricos em gorduras, açúcares, aditivos químicos e sódios. Então, consequentemente, as pessoas passam a consumir mais esse alimento, que são alimentos que têm um elevado teor de gordura, de açúcar, de aditivos químicos, e, consequentemente, contribui para o aparecimento dessas doenças. Além disso, né, como já foi dito, as pessoas elas ficam mais sedentárias, elas passam a ficar mais na frente da TV, do computador, do celular, né? Há esse envolvimento com a questão tecnológica e essa relação até o lazer é mais voltado para a TV, para o computador, e as pessoas passam a fazer menos atividade física e ficar mais sedentárias. Então, todas essas questões que aconteceram, todas essas mudanças do nosso padrão de vida que aconteceram nos últimos anos, né, nas últimas décadas, elas influenciaram também no aumento e aparecimento dessas doenças, como eu já disse, obesidade, hipertensão, diabetes e câncer. Então, diante disso, o que é que eu chamo de alimentação adequada e saudável? O que é uma alimentação adequada e saudável? Uma alimentação adequada e saudável é um direito básico do ser humano. Todas as pessoas, elas deveriam se alimentar bem todos os dias, em vários momentos do seu dia. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade de todos os seres humanos, mas a alimentação é um direito humano básico. Todas as pessoas deveriam ter acesso permanente e regular ao alimento, né? Outra coisa, deve respeitar os aspectos biológicos e sociais do indivíduo, ou seja, se eu tenho um problema de saúde, que eu não posso comer certas coisas, então isso deve ser respeitado, né? Então, essa questão biológica do ser, ele deve ser respeitado. Deve respeitar a cultura alimentar e as dimensões de gênero e raça. Então, a depender da região que a gente mora, a gente consome um determinado alimento com mais frequência, a depender da região que a gente mora, a gente não tem acesso a certos alimentos que não fazem parte da nossa região. Todas as pessoas deveriam ter acesso fisicamente e financeiramente aos alimentos, ou seja, se eu tivesse dinheiro e quisesse comprar alimentos mais naturais, eu deveria ter acesso fisicamente. Mas nem sempre eu encontro esses alimentos em todos os supermercados que a gente vai. Então, assim, isso não é um direito, não temos esse direito ainda garantido. Não está garantido, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ter dinheiro, vai no supermercado e às vezes não acha o alimento que quer. E às vezes a pessoa não tem o dinheiro, ou seja, às vezes aquele alimento não é acessível financeiramente. Então, todos esses deveriam ser acessível fisicamente e financeiramente. Deve ser harmônico em quantidade e qualidade. Deve atender os princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer, e deve ser baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis, ou seja, práticas de produção de alimentos que proteja o meio ambiente, né? Que seja sustentável e não que venha destruir, né, os nossos recursos naturais. Então, pensando nesse último item que eu falei, né, da alimentação saudável, práticas de produção de alimentos adequada e sustentável, é importante a gente pensar e refletir que o Brasil é um dos países com maior biodiversidade de flora e fauna no mundo. E muitas dessas espécies nativas, elas não têm um potencial econômico, alimentar e nutricional. E muitas dessas vezes a gente não respeita e a gente não valoriza esse potencial que o nosso país tem, né? E aí a gente vai para um sistema de produção de alimentos, como já foi visto, focado no convencional e na monocultura, que acaba fazendo o quê? Acaba, às vezes, destruindo, né, essa biodiversidade. Então, a forma, às vezes, como a produção agrícola acontece no país, ela destrói e reduz a biodiversidade da flora e da fauna. Ela prioriza um padrão alimentar industrializado, que, como já foi dito, são alimentos mais calóricos, são alimentos mais ricos em gorduras, em açúcares e aditivos, e ela deteriora e causa depleção dos nossos recursos naturais. Então, quantas pessoas, empresários do agronegócio, têm uma vasta intenção de extração de terra, produz ali, então destrói aquele
naquele ambiente, polui o rio e, às vezes, deixa resíduos, né, químicos por lá, destrói árvores, destrói matas, destrói toda essa preservação, expulsa os animais. Então, esse é um modelo que não é sustentável de produção de alimento. Então, é uma coisa para a gente pensar e refletir e ver qual tipo de produção de alimentos, que sistema agroalimentar a gente vai financiar. Porque quando a gente compra um alimento, a gente está financiando que tipo de sistema agroalimentar? O focado na agricultura familiar ou o focado na agroindústria, na industrialização dos alimentos, indústrias químicas, do agronegócio? Então, a gente precisa tirar essa questão de que a compra alimentar como ato só automático. A gente precisa saber que é um ato político. Político no sentido de que tipo de sistema agroalimentar eu financio e defendo quando eu compro um determinado alimento, né? Então, isso a gente precisa, é nossa responsabilidade. A gente pode mudar essa realidade a partir do momento que a gente valorize os alimentos mais da nossa cultura e da agricultura familiar. Então, como eu já falei aqui, acabei de falar, um dos itens lá na alimentação adequada e saudável é respeitar a cultura alimentar. Então, o respeito e o resgate aos alimentos de nossa cultura é tanto por uma questão de saúde, como também pela qualidade simbólica presente nesses alimentos, como tradição, origens e raízes, pois esses alimentos trazem arraigados na sua constituição a história particular de uma comunidade, de um território, uma região. Então, a depender da região que a gente mora, do território que a gente mora, a gente tem também alimentos prevalentes daquela região, que faz parte da nossa história, né? Na nossa história de vida, da nossa história ali. Então, os alimentos, às vezes, aquele alimento que é prevalente, surge receitas daqueles alimentos. E aquelas receitas, ela faz parte daquela comunidade, daquela região. Então, o alimento, ele tem esse papel, né, da cultura alimentar. Como eu já falei, o São João, por exemplo, a gente tem a tradição de comer coisas à base do milho. Então, o milho, ele faz parte da nossa cultura alimentar. Por isso, na época junina, tem tantas receitas e a base desse alimento, o milho, né? Então, esse item é para eu convidar vocês a refletir sobre a importância de a gente valorizar os alimentos locais. Além disso, né, dessa valorização que a gente tem que fazer enquanto consumidor, a gente valorizar os alimentos locais, é importante também para a gente proteger os alimentos e a nossa história. Então, a gente precisa cada vez mais, né, proteger os alimentos e a nossa história, que tem se perdido com essa industrialização e essa valorização da industrialização de alimentos. E é importante a gente resgatar algumas receitas que fizeram parte da nossa história e que às vezes a gente parou de produzir, né? E a gente parou de preparar. Então, é importante a gente fazer o resgate dessas receitas e, com isso, nessas receitas, fazer a valorização das PANCs, né? As plantas alimentícias não convencionais. Então, as PANCs, elas fizeram parte da história de muitas comunidades, de muitos territórios, e ao longo desse período as pessoas pararam de consumir as PANCs. Então, é interessante a gente voltar ao consumo das PANCs, e lá na frente eu vou explicar por que as PANCs é importante, né, e fazer esse resgate e essa defesa das plantas alimentícias não convencionais. Aqui eu quero falar com vocês mais os princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer. Então, aqui nós temos 4 tipos de alimentos. Nós temos alimentos in natura, obtidos diretamente de plantas e de animais para o consumo, sem que tenha sofrido qualquer alteração. Ou seja, um tomate que eu peguei na horta, um alface que eu peguei na horta ali, já preparei, lavei, ali é um alimento in natura, né? Nós temos alimentos minimamente processados, submetidos a algum processo, mas que não envolva agregação de substâncias ao alimento original. Apenas passou por uma limpeza ou uma moagem. Então, assim, por exemplo, o feijão que a gente compra no saquinho, ali ele passou por uma limpeza.
Então, esse feijão ele é minimamente processado. Um arroz que a gente come, ele passou por uma limpeza. Aquele arroz ele é minimamente processado. Nós temos os alimentos processados, que são fabricados pela indústria com a adição de sal, açúcar ou outro produto que torna os alimentos mais durável, palatável e atraente. Então, esses alimentos processados, eles já passam por um processo de adição de sal e açúcar. Para que essa adição de sal e açúcar? Ou para deixar o alimento mais saboroso, ou para que ele dure mais tempo na prateleira, porque o sal ele contribui para isso, para que aquele alimento ele não estrague e ele dure mais tempo. Então, esse alimento ele já passou chamado de processados. E nós temos alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais em geral, com pouco ou nenhum alimento inteiro, sempre contém aditivo. Esse alimento ele já passou por várias técnicas de processamento. Então, esses alimentos ultraprocessados são muito ricos em gorduras, em sais, em aditivos. E o que eu quero chamar a atenção com isso? Quando a gente fala em equilíbrio e moderação. Quero chamar a atenção que dentro da nossa alimentação, os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, eles devem fazer parte do maior tempo das nossas refeições. Então, a maior parte das nossas refeições, elas devem ser compostas por alimentos in natura e minimamente processados. E alimentos processados e alimentos ultraprocessados, eles devem ser consumidos com moderação, ou seja, bem pouco ou raramente, principalmente os ultraprocessados. Por quê? Porque são alimentos que não têm muitos nutrientes, são alimentos com pouco potencial nutritivo e são alimentos que são ricos em gorduras, açúcares e aditivos. Então, esses alimentos, eles devem fazer parte da nossa alimentação bem raramente, com muita moderação. Então, esse é o princípio do equilíbrio e da moderação. A gente precisa ter alimentos, consumir mais alimentos in natura e alimentos minimamente processados, e menos alimentos processados e ultraprocessados. Aqui também eu trago um exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem o milho lá na plantação, né, que é o milho in natura. Aqui nós temos a foto de um milho, que passou por um cozimento. Então, esse milho ele passou por um mini processamento. É um alimento minimamente processado. Aqui em lata nós temos um milho que tem uma adição de sal, né? Porque ele precisa durar muito tempo na prateleira. Então, esse milho, ele já passou por um processamento maior, então é um alimento processado. E aqui nós temos um salgadinho de milho, que aí a gente nem sabe se é de milho mesmo. Ou seja, ele passou por vários processos, várias técnicas, né? Talvez colocou lá um aditivo de sabor de milho para dar uma lembrança de milho. Tem sal, tem aditivo, tem vários conservantes. Então, é um alimento e quase nenhum nutriente. Então, ele é um alimento ultraprocessado, certo? Aqui eu tenho um exemplo do abacaxi, o abacaxi in natura, o abacaxi em calda, que é um alimento processado, e um abacaxi, um suco em pó de abacaxi, que deve ter tudo menos abacaxi nesse suco em pó. Então, é um alimento ultraprocessado. Então, esses alimentos processados e ultraprocessados, eles devem ser consumidos com muita moderação, né? E os que devem prevalecer na nossa alimentação são os alimentos in natura e minimamente processados. Então, aqui eu quero chamar a atenção sobre os princípios da variedade. A nossa alimentação, ela precisa ser variada, né? Quanto mais colorida, quanto mais variada e quanto mais natural, mais saudável ela é. Então, por quê? Porque os alimentos, quando ele tem essa variedade de cor, significa que a gente está consumindo uma variedade de nutrientes, uma variedade de vitaminas. Então, o colorido representa isso. Então, essa variedade é um dos princípios que a gente deve pensar em inserir na nossa alimentação. Quanto mais colorido, quanto mais variado a alimentação do nosso dia, e quanto mais próximo do natural ou natural, mais saudável a gente está comendo, certo?
Outra coisa que eu quero chamar a atenção, um pouco sobre os princípios da variedade, e entrando também na questão do prazer, é a importância de a gente, às vezes, variar o alimento. Então, aqui nós temos uma mandioca, né, um aipim, e esse aipim ele pode ser preparado de várias formas. Só aqui a gente tem 7 possibilidades de maneiras de comer o aipim. A gente pode comer o aipim cozido, a gente pode comer o aipim frito, a gente pode comer uma lasanha de aipim, a gente pode comer uma coxinha de aipim feita com a massa de aipim, que é muito mais saudável do que a gente usar farinha de trigo, por exemplo, né? Então, a gente pode fazer uma coxinha com a massa de aipim, um bolo de aipim, um escondidinho de aipim, e aqui a gente pode fazer um chips de aipim. Então, às vezes, a gente dá aquele salgadinho às crianças, né? Que só tem sal e aditivo, e a gente pode fazer um chips de aipim, que é tão gostoso ou mais quanto. Então, aqui algumas sugestões de como a gente pode variar o uso de um determinado alimento. Como a gente pode comer esse alimento de uma forma variada. Então, essa é uma das formas de a gente pensar como a gente pode variar a preparação de um certo alimento e, ao mesmo tempo, ter prazer em consumir esse alimento. E aqui eu vou entrar nos princípios, né? Falar um pouco sobre as punks, também que entra na importância da variedade e prazer. Então, as punks, elas são, às vezes, plantas presentes na nossa comunidade, presentes no nosso território, que a gente não dá valor, que a gente acha que é mato, que a gente acha que só os bichos têm que comer, né? Mas são plantas extremamente nutritivas e que podem ser consumidas e preparadas de uma forma diferente. E dá prazer. Além de ser nutritiva, a depender da forma como a gente prepara as punks, elas podem ser prazerosas. Então, vou trazer aqui alguns exemplos das punks, né? E como elas podem ser preparadas de uma forma que seja variada e prazerosa. Então, aqui eu trouxe o exemplo da Ora pro nobis, também conhecida como rogai por nós, ou carne pobre. Ela possui cálcio, ferro, manganês, vitamina A, vitamina B, vitamina C, triptofano, zinco, fibras e alto teor proteico. Olha quantos nutrientes essa planta possui. Né? Como a gente pode estar tendo uma refeição nutritiva, inserindo essa planta nas nossas refeições. Então, elas podem ser usadas em saladas, refogadas, sopas, omeletes, tortas, além de enriquecer recheios, sucos, pães, bolos e massas. E aqui eu trago uma receita, né? Nhoque de ora pro nobis, né? Olha como a gente pode variar e ao mesmo tempo ter prazer. Não precisa a gente comer a folha ainda, nem deve, nem deve. Então a gente tem que fazer uma preparação e inserir essas plantas. Aqui a gente traz um exemplo de um suco verde com ora pro nobis, feito com maçã, cenoura e pepino. Né? Olha como uma boa apresentação já salta os olhos da gente, é isso? Aqui a gente traz um exemplo de um pastel que foi feito com um recheio, né? Usou a folha para fazer um recheio ali. Então a gente pega um pastel e faz com que e a gente agrega nutrientes a esse alimento. Em vez de a gente comer aquele pastel frito, sem recheio quase nenhum, a gente pode fazer um recheio reforçado, mais nutritivo e tornar um pastel mais saudável. A mesma coisa com bolo. Aqui é um bolo de ora pro nobis. Então, aqui, olha quantas variedades a gente pode fazer com a plantinha. Como a gente pode mudar a forma de preparo e fazer algo que a gente goste e que seja prazeroso. Aqui eu estou trazendo o exemplo da beldroega, também conhecida como porcelana, bredo de porco e outras. Apresenta significativas quantidades de fósforo, cálcio, magnésio, ferro, vitamina A, vitamina C, vitamina B1 e B2. As folhas podem ser consumidas em sucos, sopas, saladas, picles, bolinhos, omeletes, utilizadas em pães ou substituídas sementes como a chia e o gergelim. Olha aqui como uma apresentação de um prato
faz com que a gente tenha o desejo de comer. Aqui a gente tem uma sopa de abóbora com beldroega e uma salada de beldroega e melancia, certo? Olha como a gente pode preparar o alimento de diversas formas. Aqui eu trago um exemplo de uma receita de hambúrguer de beldroega. Então, às vezes a gente come aquele hambúrguer industrializado que só tem gordura, né? Nem sabe se com que carne foi feita ali, não é feito com carne. E aqui a gente pode ter um hambúrguer mais nutritivo, né? E fazer com que as crianças comam de uma forma mais saudável e comendo aquilo que elas às vezes gostam no hambúrguer. Então, um exemplo de um hambúrguer de beldroega, aqui tem uma salada rústica de beldroega. E, então, como é interessante a gente usar a nossa criatividade e variar as nossas refeições. Aqui eu trago o caruru, também conhecido como caruru rasteiro, bredo e outros. Contém quantidades significativas de cálcio, cobre, magnésio, manganês, potássio, zinco, fósforo, diversas vitaminas A, B, C e E, fibras e antioxidantes. Olha quanto nutritivo é esse alimento, caruru. E às vezes a gente não valoriza algo que é regional, e a gente às vezes criou uma aversão, né? Porque a gente comeu muito no passado, ou porque a gente às vezes comeu em momentos que a gente passou por situações de pouco recurso financeiro, né? Aí a gente cria uma crença, uma resistência e acaba deixando de valorizar algo que é bastante nutritivo e que pode ser inserido nas nossas refeições. Então, as folhas de caruru podem ser consumidas também na forma de refogados, saladas, cozidas, farofas e massas para pão. Aqui eu trouxe um exemplo de uma receita de quiche cremoso de caruru, quiche cremoso de caruru. Aqui nós temos tortinha de goiaba e caruru, né, outra receita. E aqui nós temos ensopado de bredo de caruru ou bolinho de caruru. Ou seja, mais uma vez, como a gente pode variar e como a gente pode usar a nossa criatividade na cozinha para inovar e comer com prazer. E comer um alimento que seja saudável, nutritivo e prazeroso, gostoso. Então, essa é um convite para inovar, né, na cozinha. Então, a gente pode inovar. É claro que para isso a gente precisa voltar a ter mais contato, a fazer as pazes, a desenvolver habilidades na cozinha, porque é cozinhando que a gente às vezes pode valorizar e inovar e fazer refeições mais prazerosas. Então, às vezes a gente também sabe que fazer algumas coisas na cozinha às vezes dá trabalho, mas o preço desse trabalho é que a gente está proporcionando a produção de uma refeição saudável, saborosa e com prazer. Então, consequentemente, a gente está promovendo saúde no nosso corpo e para a nossa família. Então, às vezes é um trabalho que pode ser compensador, né? Que é compensador. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Aqui eu trouxe um pouco, né, sobre a alimentação em tempos de Covid. Então, tudo isso aí que a gente conversou é uma alimentação saudável. É uma alimentação que nos protege das doenças, principalmente da Covid. Então, assim, essa alimentação ela tem que fazer parte dos nossos dias em todos os períodos, com pandemia, sem pandemia, com doenças. Por quê? Hoje a gente vive a pandemia. Então, mas futuramente a gente está nos protegendo de uma doença crônica, como eu já falei. Então, essa alimentação saudável, ela é importante em todos os momentos, né? Tanto antes, como agora e como no futuro. Quanto mais cedo a gente tem uma alimentação de uma forma mais saudável, melhor para nós e nosso corpo e nossa saúde. Então, outra estratégia, né, para a gente pensar e nos planejar em relação à Covid é planejar as compras para sair de casa e minimizar as idas ao supermercado. Quanto menos a gente sair de casa, melhor. Então, para isso é importante planejar o que vai comprar, e aí uma lista de compra pode nos ajudar, né, a sair uma vez só, comprar tudo que a gente precisa e voltar para casa. E quem mora em zona rural, em comunidade que tem horta, ou pode ter horta,
produzir o seu próprio alimento, ver o que é que pode ser produzido ali, né, da sua forma mais natural possível, para estar complementando a sua refeição. Então, fazer os alimentos de forma integral, quanto mais a gente aproveitar o alimento, menos desperdiçar o alimento, melhor. Então, uma alimentação saudável é primordial para manter a saúde e é especialmente importante para manter seu sistema imunológico em ótimas condições, sem esquecer das medidas de higiene necessárias para evitar a contaminação. Então, essa alimentação saudável é importante para a nossa saúde, para proteger nosso sistema imunológico e nos proteger também de outras doenças. Mas, com relação à Covid, a gente não pode esquecer das medidas higiênicas, né, que são importantes para evitar a contaminação. Então, antes de colocar os produtos que compramos nos armários, dispensas, lavar as embalagens com água e sabão, bastante, ou usar álcool 70 ou usar solução clorada, que é a água sanitária. Normalmente, na embalagem da solução clorada da água sanitária, ali tem dizendo se aquela água sanitária serve para alimentos ou não, e ali tem dizendo mais ou menos como é que você pode fazer a preparação. Normalmente é uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, mas tem que olhar a embalagem do produto, que às vezes pode mudar. Então, retirar frutas, verduras e legumes das embalagens, ou quando você vai comprar as frutas, as que você compra, e higienizar essas frutas, né? É interessante você colocar e higienizar todas e guardar tudo higienizado. Então, tirar um momento, comprou, tirar um momento para fazer uma compra e quando chegou em casa, higienizar tudo, limpar tudo, deixar lá de molho por 15 minutos, de molho na água clorada, na solução que você vai fazer, e depois secar e guardar. Então, antes de consumir frutas, verduras, legumes, lave em água corrente e sanitize com hipoclorito de sódio. Ele deve ser sempre usado diluído. Então, na embalagem vem como é que você deve preparar a solução. E deixar lá de molho, depois você lava em água corrente. Primeiro você tira as sujeiras, mas ali maior, depois você bota de molho ali, 15 minutos na água clorada, depois você tira e lava em água corrente, espera secar e guarda. Então, a higienização de todos os produtos nesse momento que a gente está vivendo é extremamente importante e essencial, certo? Para nos proteger também de doenças como a Covid. Então, essas são minhas referências, né, que eu utilizei para a apresentação dessa atividade, que foi pesquisei, né, para fazer essa atividade. Trago uma mensagem para vocês em relação à agricultura familiar. Alguém já disse que a enxada só presta para puxar a cobra para os pés do produtor, mas é com ela e a semente que germina, que faz a planta dar a fruta, pão e flor. Pois acredite também que o que resta, fauna, flora, água, solo e o que for, são tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. Para cuidar, não é preciso usar veneno, pois o agrotóxico adoece o cidadão. O camponês aprendeu desde pequeno que o excedente da sua alimentação vai para a economia solidária, sanar a fome de toda a nossa nação. E o agronegócio produz com suas mercadorias para exportação. O lavrador diversifica sua roça, cultivando a agroecologia, produz verdura, feijão, arroz, farinha, peixe, carne e galinha, que consome todo dia, para o café, o almoço e o jantar, e para a nossa segurança alimentar. Vamos viver, vamos beber, vamos comer produtos da agricultura familiar. Então, eu quero agradecer, né? Encerro minha apresentação por aqui. Espero que eu tenha colaborado, né? Para a gente pensar e refletir sobre alimentação saudável e que sistema agroalimentar, né, contribui para a produção de alimentos que dialoga de fato com a alimentação saudável. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Quero agradecer
a Luciene, coordenadora do projeto Bahia Produtiva, pelo convite. Quero agradecer à COTRAF pelo convite e espero que a gente pense e defenda, né, uma produção de alimentos mais saudáveis, vindo da agricultura familiar, né, e que essa alimentação não seja só para quem pode pagar, né, porque hoje no supermercado, quem tem dinheiro compra orgânico, quem não tem dinheiro compra do agronegócio. Então, é interessante a gente ter uma alimentação, como tem lá nos princípios da alimentação saudável, que seja uma alimentação acessível fisicamente e financeiramente a toda a população. É um direito básico da população comer bem e comer saudável. Um forte abraço e muito obrigada. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.